Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quando você compartilha o vídeo, você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, levando esclarecimento, levando entendimento e por isso mesmo consolando, né? O mundo anda muito duro, então é necessário que a gente espalhe aí essas mensagens, boas mensagens, mensagens esclarecedoras que consolam as dores do mundo. Clica lá no sininho das notificações para você ficar por dentro do que acontece por aqui e nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no Instagram. E hoje, claro, sempre pedindo a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, a inspiração dos nossos mentores, né, para que a gente faça uma boa reflexão, nós vamos falar sobre fruto e exemplo. Quando a gente olha para a nossa vida, né, para a vida em geral, a gente percebe que a gente tem muitos bens, né, bens da vida, né, é, que definem ali o nosso modo, né, de viver, né? São concepções pessoais, né? Porque às vezes aquilo que eu gosto, o outro não gosta, né? Aquilo que eu acho bonito, o outro não acha. Então, os bens da vida são conceitos pessoais, né? Agora, tem um patrimônio comum de todas as criaturas, né? É só a gente olhar a natureza, né, que nosso Pai criou para nós, né? Olha ao seu redor, você vai perceber ali aquela manifestação da grandeza divina, né? Então, em todos os ângulos da nossa vida, nós encontramos, sabendo observar, os recursos infinitos da sabedoria do nosso Criador. Vejam, vento, chuva, tempestade, mar, riacho, as riquezas do solo, os minerais, os vegetais, né? O magnetismo da terra, né? As correntes marinhas, eletricidade, a fauna, a flora, tudo isso forma, na verdade, um conjunto majestoso das dádivas que o nosso Pai Celestial põe à disposição de todos nós, né? E não custa nada, a verdade é essa, né? E quando a gente observa a natureza, a gente percebe, por exemplo, observa aí uma árvore. O que acontece com a árvore? Ela tem uma função, ela se desenvolve, né? Então, se a gente olhar a árvore, a gente vai perceber ali que é, ela é nutrida pela seiva, né? Nos galhos delas, a gente encontra ali ninhos de passarinhos, né? Depois vem a flor que perfuma, né? Quem já não sentiu aí o aroma de uma flor de laranjeira, não é? A sombra da árvore ameniza ali, né? O calor do sol, a quentura do dia. Quando você olha para a árvore, você se sente bem, né? Porque é um aspecto primoroso, né? Quando a árvore vai ficando velha, ou se a gente precisar, né, da sua madeira, a madeira tem a função ali de aquecer, de construir, né? Agora vejam, vocês percebem, eu não falei do fruto ainda, né? Porque o fruto é que assinala realmente a espécie da árvore, né? Realmente, o fruto da árvore socorre as criaturas, né? Que se alimentam daquele fruto. E vejam, o fruto é específico de cada árvore. Laranjeira só dá laranja, macieira só dá maçã, né? A figueira só dá figo. Qual é a função do fruto? A função do fruto é o resultado principal da existência da planta, né?
A laranjeira, embora ela possa ter ali nos galhos dela ali, ninhos de pássaros, abrigando um rol de vida ali, mas qual é a finalidade da laranjeira? A laranja. É a finalidade maior da vida da laranjeira é fornecer o fruto, né? E é como eu disse, a laranjeira dá laranja, não dá maçã, né? A pereira dá pera, não dá uva. Então, tem uma disciplina no reino da natureza, né? Embora a gente consiga aí várias frutas, né? Agora, laranjeira só dá laranja, né? E vejam, o fruto também tem o seu valor, né? Porque a gente pode pegar ver aquela laranja linda na árvore, você vai ali, recolhe e a laranja tá azeda, ou tá doce, tá pequena, ou tá grande, tá suculenta, ou pode estar ressecada. Então, olha que coisa interessante, isto só observando a natureza. Do mesmo modo que a gente observando a natureza, a gente tira lições indispensáveis para a nossa vida, com o homem, no nosso campo de atuação, no nosso campo de luta em que nós estamos, nós também, assim como a natureza, nós temos essas características, não é? Por exemplo, o homem tem força, né? Ele tem inteligência, ele tem ligações afetivas, ele tem a palavra, né, o verbo no qual ele se manifesta, ele tem a compreensão, ele tem um entusiasmo, ele tem um ideal de vida. Veja, tudo conforme acontece na natureza, acontece conosco. Né? Nós também temos funções específicas. Assim como a função principal da laranjeira é dar laranja, nós temos as nossas funções. Nós existimos para colaborar no progresso da criação, para servir, para edificar o bem, não só para nós, mas para todas as criaturas. E nós também precisamos aprender a disciplina, porque se nós não tivermos disciplina, se nós não tivermos método nos nossos atos, a gente não consegue caminhar muito longe, não. Nós somos valorizados, nós temos valor, nós valemos o preço das nossas obras, das nossas ações, em qualquer atividade onde nós estivermos, né? Agora, essa é o nosso valor, a nossa função. Agora, se eu fujo a esse movimento da vida, a essa ação construtiva do exemplo, né? Porque, olha, tudo que a gente faz, outros observam, outros nos buscam como inspiração, como modelo, assim como nós mesmos buscamos no outro inspiração, modelo. A gente não busca em Jesus inspiração? Jesus não é o nosso modelo perfeito? Então, nós estamos sempre sendo observados e os outros se espelham em nós, não é? Assim como no reino vegetal, né, que tem todo um esforço paciente ali da árvore que a gente está levando como exemplo, né? Ela tem que esperar as estações, ela tem que esperar o tempo certo para produzir o fruto, né? Nós também temos que recorrer a essas lições para a gente entender a nossa necessidade de adaptação às leis que regem a nossa vida. Para eu, para eu caminhar, é um passo por vez. Então, eu tenho que ir aprendendo com boa vontade, né? Me dispondo no caminho a servir,
Gente, quando eu me prendo em conflito, em discussão, né, em contenda, isso é só combustível para um incêndio destruidor aí da ira, da cólera, da discórdia, não é? A gente tem antagonismos no nosso planeta? Sim, tem disputas? Tem, sim. Mas quando o antagonismo e a disputa é indevido, quando ele nos desequilibra, né, a gente é inevitavelmente aí levado a muitas vezes a enfermidade e até a morte. Então, teimosia, rebeldia, revolta, mágoa, azedume não atendem o nosso trabalho de edificação com Cristo. Não. Nós precisamos procurar o nosso lugar de servir, dar o nosso fruto, reconhecendo que a direção, quem nos mostra é Jesus. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Mestre, que nos pede o tempo inteiro cooperação, nos pede serviço, de amor ao próximo, nos induz ao sentimento de perdão incondicional, de compaixão para com o outro. Né? Quando a gente consegue ouvir este chamado, nós somos mais felizes. Nós nos transformamos em trabalhadores do evangelho, fiéis. É isso que a gente precisa se tornar, né? E no nosso campo humano, né, todas as atividades de trabalho do espírito, né, que nós vamos desenvolvendo ali a partir das experiências, elas demonstram o exemplo renovador em que nós conseguimos enriquecer a vida, né? Valores físicos e valores espirituais. Essas são as dotações que nós temos, né? Nós temos que aprender, trabalhar, servir, cooperar, não é? E quando às vezes a gente está cansado, né? A gente está ali esgotado, mas observa a natureza, observa, ela está sempre ali, pronta a nos ensinar alguma coisa, né? Nós precisamos construir realmente o bem. Nós precisamos exteriorizar de nós mesmos o nosso melhor no esforço significativo de realização do bem ao próximo. É assim que a gente projeta quem nós realmente somos. A gente pode até ficar pensando assim, né? Mas, né? Isso dá trabalho, né? Fazer essas coisas aí exige muito. Mas ninguém falou para nós que seria fácil, exige realmente esforço, disciplina, perseverança, né? Nós precisamos encontrar dentro de nós aquela força, aquela vontade de caminharmos no bem. Porque, como eu disse, nós somos exemplo uns para os outros, nós nos inspiramos mutuamente. Sempre tem alguém observando aquilo que a gente faz, como nós conversamos, como nós agimos, se nós fazemos coisas erradas, né? Se a gente fala uma coisa e faz outra. O tempo inteiro nós somos realmente avaliados e observados. O nosso planeta é uma grande escola. Então, vamos aprender a sempre ter uma boa conduta, dar de nós o nosso melhor fruto, que é paciência, tolerância, caridade, fraternidade, renúncia, amor, cooperação, não é? Se você está num momento turbulento aí da sua vida, não está conseguindo se organizar, utilize-se da prece. Ore por você, ore pelos outros, não é?
Nós precisamos aprender também a compreender melhor o lar, a família e fundamentar o nosso lar em bases cristãs. Todos os setores da nossa vida, gente, nós temos que ter equilíbrio, boa vontade, em todos eles. É saber aproveitar as provas e os desafios, as dificuldades, né? São os bens da vida, gente, que formam o patrimônio de cada um de nós, que vão conosco por todo sempre, porque são as virtudes que nós vamos angariando. São os tesouros que ninguém, nenhum ladrão consegue roubar, que a traça não rói, que a ferrugem não destrói, que o tempo não consome. Nós precisamos aprender a nos ligar ao Cristo, porque a alma que se liga ao Cristo é como uma chama renovadora que está atuando aqui no chão, mas vivendo com a mente lá na luz do amor. Não vamos duvidar disso, não, gente. Vamos estender os braços, a dor que está ao nosso redor, diminuir o sofrimento o quanto a gente puder em torno de nós mesmos. Né? Abrir os nossos olhos não para criticar, para ofender, mas para ensinar, para orientar, para esclarecer, né? Conforme nós já conseguimos. É buscar em cada hora, em cada dia, se afeiçoar mais e mais àquele espírito de prática dos ensinamentos do Cristo, que é nosso mestre, nosso Senhor, nosso guia. É dar o melhor de nós em todos os momentos. Vamos vigiar as nossas próprias ações. Não vamos passar horas vazias. As horas, gente, os minutos são preciosos. Porque aí sim, nós vamos compreender realmente, aproveitando bem o tesouro do tempo, as horas, aproveitando as oportunidades, dando o melhor de nós, nós vamos compreender o aviso que Jesus nos deu. Pelos frutos conhecê-los-eis. Nós seremos conhecidos pelos nossos frutos, por aquilo que nós ofertarmos ao outro. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Tchau!